audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo anterior eu iniciei um resumão da saga Indiana Jones para a gente poder relembrar o que aconteceu nos filmes anteriores antes de assistir uma nova aventura do Indiana Jones, A Relíquia do Destino. E na primeira parte eu falei dos dois primeiros filmes, Os Caçadores da Arca Perdida e O Templo da Perdição. E no vídeo de hoje eu vou falar dos dois outros filmes que faltam eu resumir. E vai logo curtindo esse vídeo para me ajudar a crescer com o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok. Eu estou postando coisas inéditas nessas redes sociais. Então, sem mais demoras, bora continuar com esse resumão do Indiana Jones. E a terceira aventura do Indiana Jones foi A Última Cruzada. Esse filme já começa com um flashback, mostrando a juventude do nosso Indiana Jones, quando ele ainda era um escoteiro no ano de 1912. E essa versão mais jovem foi interpretada por Richard Phoenix. Um dia, quando ele estava em uma expedição com o seu grupo, viu uns homens entrando em uma caverna e decide segui-los. Eles estavam atrás de uma relíquia, uma cruz antiga e muito valiosa. Então ele decide roubar esse achado desses ladrões de tesouros. E mesmo sem nenhuma experiência em combate, ele enfrenta os ladrões e tem que lidar com uma perseguição acontecida em um trem. E é lá que ele tem o primeiro contato com o seu famoso chicote. Ele luta bravamente, mas acaba perdendo para um colecionador de antiguidades que se passa por um policial. Mas um dos aventureiros reconhece a garra do rapaz e o presenteia com seu próprio chapéu, iniciando naquele momento a sua famosa marca e sua vontade de resgatar essas relíquias. Depois nos é mostrado 26 anos após esse acontecido. Agora o Sr. Jones já é um professor de arqueologia e também um caçador de tesouros. E ainda estava atrás daquela cruz sagrada. Ele está preso em um navio e reencontra seu antigo rival. Mas dessa vez ele já tem experiência em enfrentar esses bandidos e luta contra seus inimigos. E consegue fugir enquanto o navio explode. Ele se salva e leva com ele a tão cobiçada cruz. Ao voltar para os Estados Unidos, ele tem uma visita de um rico colaborador do museu, Walter Donovan, interpretado por Julian Glover, que lhe apresenta uma inscrição antiga e um envelope onde guarda um misterioso diário que contém as inscrições para encontrar o local que está escondido o Santo Graal, que seria o cálice utilizado por Jesus na Santa Ceia e que também recebeu seu sangue após a crucificação. E este diário tinha sido escrito por seu pai, o Dr. Henry Jones. E o protagonista descobre que seu pai está desaparecido enquanto tentava encontrar esse tesouro. Então ele aceita a missão para encontrar o Santo Graal, visando encontrar seu pai. Ele e seu amigo Marcus Brody, interpretado por Daniel Elliott, viajam para Veneza e encontram com a assistente do pai de Jones, a doutora Elsa Snyder, interpretada por Alison Doody. Ela então os leva para uma antiga biblioteca, onde eles encontram a primeira pista, uma passagem secreta escondida no chão do local. Então, Jones e a doutora Snyder exploram as catacumbas subterrâneas, se deparando com uma quantidade enorme de ratos, até encontrarem uma tumba onde está o restante da inscrição para encontrar o cálice. Mas outras pessoas entram nessas catacumbas e tocam fogo no lugar, fazendo com que os dois tenham que se virar para achar uma saída daquele lugar. Eles conseguem sair vivos, mas são logo perseguidos pelo mar em uma lancha. Depois de lutar um dos integrantes da Irmandade da Espada Cruciforme, grupo que jurou proteger o segredo do Santo Graal a todo custo,
descobre que o Jones está indo em busca do cálice, mas não para obter ele como riqueza, e sim para encontrar seu pai. Então ele revela onde o pai dele está sendo mantido preso, em um castelo na Alemanha. Então Indy e a doutora Snyder vão para lá, e o nosso herói logo descobre que aquele lugar está sendo utilizado como um centro de operações nazistas. Indiana Jones sai procurando em todos os quartos até que ele encontra seu pai, que é interpretado pelo grande Sean Connery. E desde o primeiro encontro desses dois, já percebemos que a relação deles não é a das mais amistosas, nem a das mais fraternais. Eles tentam escapar de lá, mas logo são presos pelos soldados nazistas que roubam o diário do pai dele. E logo aí, o nosso protagonista tem a primeira surpresa. A doutora Snyder, na verdade, está trabalhando para os nazistas. E ela estava enganando os dois o tempo todo. E não demora muito para aparecer uma outra surpresa. O rico colaborador do museu, o Dr. Donovan, na verdade era um espião nazista. E é ele que está comandando a operação desde o início. Os vilões então percebem que está faltando uma página muito crucial no diário, que mostra um mapa para encontrar o Santo Graal. E Indiana, por precaução, entregou ao seu amigo Brody. E Brody está na cidade do Cairo e se encontra com um velho amigo de Jones no primeiro filme, o Salah. Mas logo são abordados por uns homens que estão atrás do mapa. Eles tentam brigar com eles e fugir, mas Brody acaba sendo levado por eles. Enquanto isso, os dois Jones tentam sair de seu cativeiro, mas devido por um problema de comunicação entre os dois, eles acabam por incendiar o local. Depois de muito perrengue, eles têm que enfrentar alguns oficiais nazistas e conseguem sair de lá. E têm que lidar com a perseguição em alta velocidade. Depois que eles conseguem escapar, eles entram em mais um bate-boca, mas decidem continuar a busca pelo cálice sagrado antes que ele caia nas mãos dos nazistas. Os dois entram escondidos em meio a um evento nazista onde livros são queimados em praça pública, e Indy consegue encurralar Snyder e consegue também pegar de volta o diário de seu pai. Mas quando eles estão saindo de lá, ele acaba por esbarrar acidentalmente em uma pessoa bem inusitada, o próprio Hitler. Mas por sorte, ele acha que ele é só mais um fã querendo um autógrafo. E eles continuam a fuga deles, entrando de penetra em um dirigível, mas são seguidos por um oficial nazista. Por sorte, com muita esperteza, Jones consegue se livrar dele. No meio da viagem, os dois entram em várias discussões por questões mal resolvidas no passado deles. Pois o pai foi muito ausente na juventude do filho, e isso deixou que Henry ficasse muito chateado, aborrecido e com raiva de seu pai no decorrer dos anos. Mas eles decidem deixar de lado seus assuntos familiares enquanto estão em busca do Graal. A viagem deles é interrompida quando seus inimigos percebem que eles estão lá e eles têm que fugir em um avião acoplado no dirigível. E agora se inicia uma outra perseguição, só aqui no espaço aéreo. E que logo se transforma numa perseguição por terra. E com muita dificuldade eles conseguem se livrar dos seus perseguidores. A dupla de Jones, com a ajuda de Salah, descobre onde está o exército inimigo e também que Brody está preso com eles. E eles decidem ir salvá-lo. Os soldados são atacados pelos integrantes da Irmandade da Espada Cruciforme e, aproveitando essa distração, Jones e seus amigos
tentam roubar alguns cavalos deles. Mas o pai de Indiana Jones acaba por ser sequestrado de novo pelos oficiais nazistas. O protagonista inicia um eletrizante ataque a um tanque de guerra. E depois de uma intensa batalha, eles conseguem derrotá-los e se salvar com vida. Eles seguem a caravana liderada pelo Donovan e a Dra. Snyder até um templo onde deve estar escondido o cálice. Onde lá eles estão com dificuldades por não conseguirem passar pelas armadilhas do local. Os heróis se escondem nas cavernas, observando eles de longe, mas logo são encontrados pelos seus adversários. Então Donovan manda Indiana ir enfrentar as armadilhas e trazer o cálice para ele. E quando Jones se recusa, o vilão dá um tiro no pai de Jones, que fica muito ferido e somente o poder do Santo Graal pode salvá-lo agora. O nosso herói é obrigado a passar pelos salões das armadilhas, onde na primeira ele tem que desviar de enormes lâminas e para isso tem que passar de joelhos, representando uma reverência a Deus. Na segunda, ele tem que caminhar por um pátio somente nas letras, soletrando a palavra Jeová. Só que não no nosso idioma, e sim em latim. E isso faz com que ele quase caia de uma altura muito grande e provavelmente ia matá-lo. E o terceiro desafio era passar por 2 desfiladeiros, o que obriga a desafiar a sua fé e com muita coragem ele dá o primeiro passo e descobre que há uma ponte invisível lá. Que ele consegue atravessar e chegando assim em uma câmara escondida. E nesse local ele se depara com uma enorme quantidade de cálices, dos mais variados tamanhos, cores e formatos. E lá também há um cavaleiro arturiano, que tenta atacá-lo com uma espada, mas Jones consegue se esquivar do seu golpe e ele acaba caindo no chão. E então ele fala para ele que tinha feito um juramento de proteger o Graal até o dia da chegada de outro cavaleiro digno que o derrotasse em um duelo. E ele diz que Indiana Jones é esse cavaleiro que ele espera há muitos e muitos anos, e que está destinado a achar esse tesouro. No entanto, Donovan e Snyder aparecem logo em seguida na câmara, e o espião alemão diz logo que ele é o destinado a encontrar o cálice. E então o cavaleiro lança o desafio de escolher o cálice certo dentre todos aqueles milhares de cálices que estão naquele local. Donovan diz que não é um conhecedor da história, não é um pesquisador, então não sabe exatamente qual é. Ele pede para que a Dra. Snyder escolha para ele o cálice certo. Ela olha os que estão lá à sua volta e escolhe um muito bonito, cheio de detalhes, com pedras preciosas, e diz que é o cálice correto. Ele vai até um recipiente que contém água para encher o copo e toma essa água nesse cálice e acredita que tomou a água do Santo Graal. Porém, logo ele descobre que aquele cálice não era o certo e começa a envelhecer muito, muito rápido até se tornar uma caveira. E depois é a vez de Jones, que opta por escolher o cálice de carpinteiro, o cálice mais simples que havia nas prateleiras, e ele toma água nele e o cavaleiro
revela que ele escolheu o cálice certo. Então, ele leva um pouco de água para seu pai e consegue assim curar seu ferimento. Mas logo depois de um momento de felicidade, a Dra. Snyder pega o cálice com a intenção de levá-lo de lá, e aí a caverna começa a desmoronar. E no meio da confusão, a moça tenta pegar o cálice a todo custo e acaba perdendo a vida caindo em um fosso. E Indy também tenta ir atrás desse seu tesouro, ele quase cai, mas é salvo por seu pai, que diz para lhe deixar o Santo Graal lá, pois lá é o lugar dele, longe do mundo dos homens. Saindo de lá, Salar está esperando eles com cavalos para eles irem embora, e estão todos bem até que os dois Jones começam a brigar de novo. E surge a pergunta, por que o pai só chama o filho de Júnior? E ele responde que é o nome dele, Henry Jones Jr., e revela que o nome Indiana que o filho adora ser chamado era o nome do cachorro. E juntos vão cavalgando para o horizonte. E esse terceiro filme também teve seu mérito, ele teve indicações também ao Oscar como melhor som e melhor trilha sonora, e chegou a vencer na categoria melhores efeitos sonoros. Indiana Jones and the Last Crusade. E agora nós chegamos na quarta e também o último filme lançado de Indiana Jones, que foi O Reino da Caveira de Cristal. Bom, esse filme já começa nos anos de 1957, onde um grupo de agentes soviéticos disfarçados de oficiais americanos invadem uma base militar liderados pela coronel Doutora Irina Spalko, que é interpretada por Cate Blanchett. E logo é mostrado que eles sequestraram o nosso querido Indiana Jones e seu amigo de aventuras, George McHale, interpretado por Ray Winstone. Eles os levam para o hangar 51 em Nevada e obrigam Jones a encontrar para eles uma misteriosa caixa que contém os restos mortais de algum ser encontrada no deserto do Novo México há 10 anos. Depois de encontrarem as caixas, Jones tenta escapar, mas logo descobre que seu amigo Mac foi comprado pelos soviéticos e estava os ajudando o tempo todo. E isso não foi motivo para que o nosso herói não lutasse contra seus inimigos e desse um jeito de fugir para o deserto. Em seguida, ele se depara com uma cidade cinematográfica projetada para um teste de uma explosão nuclear. E ele consegue sobreviver a uma explosão de uma bomba nuclear, pois se esconde em uma geladeira de chumbo. Depois, ele é interrogado por agentes do FBI por conta da sua relação com o Mac e também com os soviéticos. E por conta desse estado de desconfiança pelos federais, ele é afastado da universidade por um tempo. Então ele está indo pegar um trem até que ele é abordado por um jovem rapaz chamado Mutt Williams, interpretado por Shia LaBeouf, que o avisa que seu antigo colega Harold Oxley foi sequestrado, depois de descobrir um crânio de cristal no Brasil. Então os dois conversam em uma cafeteria e o Dr. Jones conta para Mutt sobre uma antiga lenda de um crânio encontrado na cidade mística de Akator, que também ficou conhecida na história como Eldorado. E quem retornar com o crânio para essa cidade perdida irá absorver todos os poderes sobrenaturais que ele contém. Mutt entrega para Jones uma carta de sua mãe que também foi sequestrada e diz que os dois já se conheceram em algum momento do passado. E nessa carta contém um enigma escrita pelo Dr. Oxley em uma antiga língua nativa mesoamericana. Mas logo a conversa é interrompida por dois agentes soviéticos que tentam sequestrar os nossos protagonistas. Mas para sair dessa enrascada, eles iniciam uma briga com todas as pessoas que estavam naquela cafeteria. E aproveitam a confusão para fugirem.
E aí se inicia uma outra perseguição frenética de moto pelas ruas da cidade. Depois que os dois estão a salvo, Henry consegue descobrir o que significa o enigma da carta, os levando para as linhas de Nazca, no Peru. Na cidade, eles vão até um sanatório onde o Dr. Oxley estava internado. E lá eles descobrem que ele foi levado por homens armados. E encontram uma nova pista de onde ele pode estar. E eles vão escavar em uma antiga catacumba, mas logo são atacados por 2 guardiões, fazendo com que eles lutem para sobreviver. Nas catacumbas, eles encontram vários corpos mumificados, incluindo o de Francisco Orellana, um explorador que ficou famoso na história por ir atrás de Eldorado. E escondida junto ao seu corpo está a caveira de cristal. Um crânio feito todo de cristal que interfere no campo magnético e é muito poderoso. Mas quando eles saem de lá, são capturados pelos soviéticos. Os soldados fazem seu acampamento no meio da floresta e Indy está em uma barraca amordaçado. E seu antigo amigo Mac diz que ele só aceitou a trabalhar com os soviéticos por uma única razão: uma quantidade enorme de riqueza. Depois disso, a doutora Irina explica para ele o que é a caveira, que viria a ser um crânio de um ser de outro planeta muito mais evoluído que o nosso. E ela acredita fielmente de quem levar essa caveira de volta para o seu lugar receberá todo o poder. E é isso que ela quer. E depois de muito pedir, eles mostram o Dr. Oxley para Jones. E ele é interpretado por John Hurt. Mas quando Indy vê seu amigo, percebe que ele está com algum tipo de debilidade, falando coisas sem sentido, totalmente fora do ar. E explicam que ele ficou olhando para a caveira por muito e muito tempo e isso mexeu com a sua mente. E lá no acampamento eles também encontram com a mãe de Moot, que tinha sido sequestrada, e Jones fica surpreso quando descobre que ela é Marion Ravenwoods, sua antiga paixão do primeiro filme. Eles tentam uma nova abordagem com o Dr. Oxley e conseguem uma nova pista do paradeiro do templo sagrado. E enquanto os soldados estão distraídos, os prisioneiros conseguem pôr em prática um plano de fuga, mas no meio da fuga eles caem em um terreno de areia movediça. Moot e o doutor conseguem escapar e Jones e Marion que ficam afundando na areia. E os dois que não estão afundando tentam achar algo para salvá-los. E no momento em que Marion acha que vai morrer, ela revela para Jones que Moot se chama na verdade Henry Jones III e que é também seu filho. O que deixa o explorador intrigado de rumo de vida que o rapaz tomou. Moot consegue tirá-los de lá utilizando uma cobra, que na verdade se torna um desafio para Indiana Jones, pois ele tem medo de cobras. E quando eles parecem que estão salvos, são capturados de novo pelos inimigos. Eles agora são transportados de carro pelo meio da floresta, e no meio da viagem, Marion revela para Moot quem é seu verdadeiro pai, o que gera um grande bate-boca entre eles, causando uma grande confusão que na verdade estava sendo feita para distrair os soldados que estavam prendendo, e eles conseguem neutralizá-los e tomaram conta do caminhão que estavam levando. E então começa uma grande batalha em alta velocidade com carros, caminhões no meio da floresta. Com direito a muito tiroteio, duelos de espada e até corrida em cipó. E no meio da briga, Mac diz para Jones que ele estava infiltrado no exército soviético, pois estava trabalhando como um agente duplo, e começa a ajudar seu antigo amigo. A perseguição para quando eles são encurralados por uma horda de formigas gigantes.
Enquanto os outros conseguem escapar delas, o doutor, utilizando a caveira de cristal, consegue fazer um círculo de proteção, ficando no centro só ele, Indiana e o coronel soviético, interpretado por Igor Zhigikhin, e esses dois travam uma luta brutal que quase derrota Jones, mas no último momento ele consegue derrotar seu rival. Que acaba sendo levado pelas formigas. Eles se juntam com os outros mocinhos e juntos conseguem despistar os vilões pelas cachoeiras. Com a ajuda do professor, eles conseguem encontrar o templo sagrado, que está sendo protegido por guerreiros de uma tribo nativa. E com a caveira, Oxley consegue abrir caminho para eles. Enquanto isso, os soviéticos estão na cola deles, seguindo um rastro deixado no caminho. No templo sagrado, os heróis conseguem encontrar uma entrada que os leva para uma câmara, que eles acreditam que deve os levar para o local de onde a caveira deve ser colocada. E é claro que antes disso eles têm que passar por uma armadilha mortal. A agente Irina chega no local do templo com os seus capangas, espalhando vários corpos de indígenas pelo caminho. E conseguem aprender Indy e sua turma na sala sagrada. E lá, Mac revela que mentiu ser um agente duplo e ainda estava trabalhando para os soviéticos. E era ele que estava deixando uma trilha de rastros para que eles pudessem encontrá-los depois. No salão onde eles estavam, se encontrava vários esqueletos de seres extraterrestres. E em um em particular estava faltando o seu crânio, que seria a caveira de cristal que eles estavam carregando o tempo todo. Irina coloca ela de volta no seu lugar, fazendo com que os outros esqueletos se mexam, e a agente soviética pede para a caveira que lhe proporcione todo o seu conhecimento. E nesse momento tudo começa a desmoronar, o teto se abre e começa a sugar tudo à sua volta, incluindo os soldados soviéticos que estavam lá. Indiana e os outros protagonistas começam a fugir, enquanto a doutora Irina estava realizando o seu desejo, recebendo todo o conhecimento deles. Meg começa a fugir junto com os heróis, mas ele tenta no caminho ir levando algumas peças de ouro para não sair de mãos abanando dessa aventura. Só que ele acaba caindo e começa a ser sugado como os outros soldados, e Indy tenta salvar aquele que, mesmo traindo, ainda era seu amigo, mas ele não consegue e Mac é puxado pelos escombros. A vilã do filme está conseguindo o que quer, obtendo todo o conhecimento que ela poderia ter, mas começa a perceber que aquilo é demais para ela ou para qualquer outro ser humano. E não aguentando mais a quantidade de informação adquirida, sua cabeça explode, seguindo pelo seu corpo. Na fuga, os heróis aproveitam a correnteza para sair de lá, para deixar o local, e já fora de lá, eles conseguem ver, saindo debaixo do templo, uma gigantesca nave espacial que sai voando em direção ao espaço. No epílogo, nós vemos acontecer uma grande cerimônia e depois nos é revelado que Henry Jones Jr. e Marion Ravenwood se casaram. Bate um vento que derruba o chapéu de Indiana no chão, bem aos pés de Moot. E o rapaz logo ajunta esse chapéu e vai colocar na cabeça. Mas rapidamente Indiana pega o chapéu e coloca em sua própria cabeça, simbolizando que as suas aventuras ainda não tinham acabado. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E deixa aqui nos comentários quais filmes do Indiana Jones você mais gosta. Curta esse vídeo, compartilhe,
Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E até a próxima! E depois nos é revelado que finalmente Henry Jones Jr. se casa com